Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje, gente, antes de apresentar a minha convidada, eu vou ler aqui com vocês um dado que chamou muita atenção, sabe? Porque é um dado triste ao mesmo tempo e faz a gente refletir. É o seguinte, assim, nas minhas pesquisas, né, para produzir esse podcast, eu encontrei a seguinte informação, que mais de 10 adolescentes tiram a própria vida todos os dias na América Latina, segundo o Unicef. E essa é a terceira principal causa de morte na faixa etária de 15 a 19 anos. Essa informação, ela chama atenção porque, na verdade, não deveria existir, né? Não deveria. E, pois bem, a minha convidada é a Elaine Rafashi. Ela é mãe de 4 filhos, 3 meninas e um menino. E ela vai compartilhar com a gente a história do seu filho de 16 anos que tentou o suicídio. Né? Então, Elaine, muito obrigada por você estar aqui. Eu acredito que não é fácil falar sobre esse assunto, né? Então, você é uma mulher muito corajosa de estar aqui com a gente. Eu te agradeço muito de coração, porque eu tenho certeza que o seu testemunho vai abençoar a vida de quem está assistindo aqui com a gente. Amém, Adriana. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço primeiramente a Deus que concedeu essa oportunidade e eu creio, né, que com a minha história, a história do meu filho, ela vai alcançar muitas famílias, muitos adolescentes e que realmente que eu seja um instrumento para compartilhar, né, do milagre que foi a salvação do meu filho. Amém, que com tentou o certeza. suicídio em 2021. Amém. Bom, antes da gente entrar nesse assunto, então, eu quero entender de você como a sua caminhada cristã, como que foi? Você já nasceu no berço cristão? Como que você conheceu a Jesus? Eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Meu pai, ele era musicista, ele é da Igreja Assembleia de Deus. Ele tocava saxofone, ele era maestro de uma igreja. E minha mãe, coralista, né, ela foi uma das membros fundadoras da Igreja Assembleia de Deus também, lá do Maracá. Então, a gente já cresceu com essa rotina, né, evangélica, digamos assim. E eu sei que você tem muitos irmãos, é isso? A minha família é numerosa, nós somos 8 filhos. E todos nós fomos criados dentro do evangelho, né? E eu lembro muito da influência da minha mãe, dessa influência de fé, aquela mãe de oração, aquela mãe que sempre ressaltou que o primordial na nossa vida é ter Deus, né, como centro da nossa vida. Então, desde pequeno, ela já ensinou para a gente a fidelidade e o amor de Deus nas nossas vidas, né? Tá. Então, eu cresci no lar cristão. Você cresceu, então, nesse ambiente, Nesse né? ambiente. Tá. E aí, entrando no assunto, né, do seu filho, a tentativa de suicídio dele, do João Pedro, né, 16 anos. Como que foi, Elaine? Conta pra gente. Primeiro, assim, como que você ficou sabendo? É uma história que eu não gostaria de contar, mas a gente não sabe os propósitos de Deus na nossa vida. Sim. Então, eu citei para você, né, uma palavra aqui que diz assim, que o mais importante é o fim da história do que o começo da história. Porque Deus, né, aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para cumprir até o fim. E nós estamos dentro desse processo. Então, assim, meu filho era um adolescente considerado dentro do padrão, né, normal. Eu creio que a pandemia, porque aconteceu foi em final de 2021. Então, a gente estava saindo de um período pandêmico, que começou em 2020, né? Estávamos saindo de um período, né, de pandemia. Então, a pandemia, eu acredito que ela mascarou e ela criou um padrão de adolescentes, de perfil de adolescente. Aquele adolescente bem mais introvertido, a geração quarto, né? Que ficava no quarto, mexendo no celular,
Né? O João Pedro, ele nunca foi um menino extrovertido, ele Assim, tem na 15 infância, anos. como que ele Na era? infância, até uns 13 anos, era um peraltinha, tinha um grupo de amigos, brincava no condomínio, aprontava. Mas dos 13 para cá começou uma certa introspecção. Ele mudou de colégio e com 15, que foi o ano que aconteceu, ele realmente estava bem introspectivo. Mas conforme eu te disse, né, com a questão da pandemia, aulas online, ele não saía muito. Então a gente não se atentou, né? E ele posteriormente, ele falou para mim que ele realmente ele disfarçava, É mesmo? né? Aí até eu faço Porque assim, vocês chegaram a perguntar, então, por que por você que fez que isso? ocorreu? E o que ele falou? Ele falou que a vida dele era sem graça, né? Então assim, para uma mãe ouvir de um menino de 15 anos que a vida é sem graça, então a gente queria entender. Então, o que seria ter graça, né? Mas voltando ao episódio Do acontecido. do acontecido. As aulas retornaram presenciais. Ele foi no primeiro dia de aula, nós o levamos até a escola. E quando ele foi, a gente se certificou que ele ia entrar, ele entrou, normal. Ele estava um pouco mais calado nesse dia, eu confesso, mas ele não mostrou nenhuma resistência em retornar às aulas. Ai, que saco, no pleno final de ano vou voltar. Não, ele foi dentro daquele padrão dele, foi quietinho. Deixamos ele na escola e tudo bem. A minha preocupação, eu confesso, que era assim, como que ele ia se enturmar depois de tanto tempo longe, distante, né, dos coleguinhas. Era a minha única preocupação. Voltamos para casa e aguardamos o retorno dele, como sempre fazíamos, né? Ele tinha o costume de voltar Ele voltava sozinho. sozinho, ele já estava voltando de condução, né, de ônibus. Só que, para nossa triste, assim, como eu posso dizer, né, confirmou o fato, porque quando ele não retornava, como ele começou a demorar muito o retorno, e eu já comecei a sentir que algo estava estranho. Mas aí né? você tentou ligar para ele. Ele, infelizmente, ele estava sem celular, que estava sem chip. Aí, quando deu um horário limite, que a gente considerou limite, que ele já deveria ter voltado, né? Que já estava caracterizando que realmente algo tinha acontecido. Ele costumava chegar em casa que horas? Por volta das 7 horas, 7h30. Da noite? Da noite, porque ele saía às 6h30, já era umas 8h20, 8h30. Né? E a escola é próxima, relativamente próxima de casa. Eu pedi para o meu esposo, você precisa ir até lá, ver o que aconteceu. Aí ele voltou, fez o trajeto de volta da escola, chegou até o colégio, conversou com a coordenadora. E ele falou, João Pedro, ele estudou, ele ficou até a última aula e foi embora. Puxa. Quando o meu esposo retornou, na verdade ele ligou para mim e falou, Elaine, o João Pedro chegou? Porque na escola ele saiu no horário normal. E aconteceu uma situação, porque assim, a irmã dele de 20 anos, a Laura, ela estuda no mesmo colégio, só que no período noturno. Então, a minha intenção era levar a Laura, até tanto que eu pedi para ele, né? Aguarda a mamãe que a mamãe te traz. Ele falou, não, você vai demorar. Então, por volta das 19 horas, quando eu já estava retornando, que eu tinha acabado de deixar a Laura, era um momento que já estava acontecendo. Porque eu passei de carro em frente à estação, né, que ele costumava para pegar o ônibus, terminal. Era estação de trem? De De trem, mas ele estava no terminal de ônibus, que ele tem um ônibus que para bem próximo de casa. E eu até me dirigi o olhar para dentro do terminal e eu acabei vendo um adolescente até bem parecido com ele. Chamei, mas era um lugar que não poderia ficar muito tempo parado. Ele não se manifestou, mas não era ele. E eu olhei no relógio, era por volta das 19 horas, e voltei para casa. E quando realmente meu marido retornou, falou que ele tinha ido e ele já tinha saído no horário normal de aula, aí o desespero
se configurou. Sim. Porque eu não sabia o que fazer, a gente não sabia onde procurar, a gente não sabia com quem falar, a gente não sabia mais nada. Meu Deus. E quando foi por volta das 22 horas já, Puxa, vocês sem esperaram notícias aí nenhuma, umas 3 horas. umas 3 e o telefone toca, o telefone fixo, se identificando como sendo do Hospital das Clínicas e falando. Nossa, imagina o seu coração. Aí é da casa dos responsáveis do João Pedro? Eu falei, sim, é a mãe dele. Então, ele sofreu um acidente e ele está aqui. Ele foi trazido para cá. Aí eu realmente não sabia, não conseguia mais ouvir mais nada. Eu só perguntei se ele estava vivo. E ela falou assim, nós não passamos informações. Meu Deus, falaram assim. Só presencial. Por favor, trazer, eu vim com os responsáveis, enfim. Aí eu tive como se fosse um apagão mental, porque eu não lembro, eu só lembro da hora que meu cunhado chegou, colocou a gente no carro, e eu lembro da hora que a gente estava no número 255 do Hospital das Clínicas, que é um portão de emergência. No caminho, Eu não consigo lembrar. De tão nervosa que você tá. Os profissionais falam, né, que é até uma proteção do cérebro, do nosso emocional, né? Então, quando nós chegamos lá, que nós fomos até barrados, né? Porque também, voltando, era um momento de pandemia, não podia entrar mais de 2, essas coisas. Sim, mas eu falei, mas sim. ele tem pai e mãe, nós precisamos entrar juntos, né? E eu confesso que aquele momento, realmente, quando nós entramos, fomos recebidos por uma médica muito atenciosa, e ela falou, o seu filho sofreu um grave acidente, com morte iminente, ele está. Meu Deus. E aí eu entrei em desespero, ela pediu calma, eu queria saber o que aconteceu, eu queria vê-lo desesperadamente. Ela pediu para eu ter calma, porque se eu, do jeito como eu estava, ela não ia permitir. E ela falou assim, ele teve um acidente. E eu falei, de moto? Que eu achei que ele tivesse sido atropelado. Sim. Aí ela falou, não, ele foi atropelado por um trem. Aí eu falei, como assim? Atropelado por um trem? Porque ele não pega trem. Aí eu falei, mas ele entrou e a porta fechou, ele caiu para trás na plataforma. Olha, a informação que nós temos é que ele foi atropelado por um trem. E ele vai passar por uma cirurgia de emergência. E ela saiu da sala, pediu que a gente aguardasse, que ela ia ver o estado dele, para ver se ele podia, os médicos liberariam a nossa visita. Mas será que eles já sabiam que foi uma tentativa de suicídio ou não? Eu acredito, Adriana, que nesse momento os profissionais eles são muito prudentes. Eles veem que o nosso estado emocional já está daquele jeito, então eles protegem a gente. Sim. Só que no momento que ela saiu para ver a possibilidade de eu ver meu filho, nós vermos nosso filho, entraram 2 policiais ferroviários, né, na sala, com o documento do João Pedro. E falou, vocês são os pais do João Pedro? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, sinto muito, seu filho se jogou no trem. Ai, meu Deus. Então, assim, aí eu acabei perdendo... Eu acabei perdendo um pouquinho o sentido, eu desmaiei na hora, acordei com a médica batendo, pedindo para eu, respira, mãe, respira. E quando eu consegui me acalmar um pouco, ainda assim, a gente, assim, parecia uma eternidade, esse momento de ver o nosso filho. Imagino. Aí eu lembro que nesse momento também veio uma enfermeira, ela trouxe os pertences dele. Foi um momento muito chocante. Sim. Porque ela trouxe estava dentro de uma embalagem, um saco, a mochila, um tênis, né? E a gente foi finalmente ver nosso filho. E foi uma cena mais triste da minha vida. Eu imagino. Que para mim, nosso filho já não estava mais aqui. Eles tinham deixado apenas a gente vê-lo para se despedir. Ele estava já entubado, ele estava bem machucado. Isso foi antes da cirurgia? Foi. Antes da cirurgia. E aí ele teve que fazer cirurgia do quê? Ele fez ele quebrou o fêmur, né, da perna direita. Ele teve um traumatismo craniano encefálico, mas ele não perdeu massa
cerebral, mas ele teve que fazer uma incisão no cérebro porque o cérebro dele começou a inchar. Nossa. Então, eles precisavam tirar a pressão do cérebro dele. Então, ele já foi entubado no local do acidente, lá na estação, quando ele foi resgatado, né? E ele chegou no Hospital das Clínicas praticamente naquela escala que eles falam da escala. Eles têm o nome dessa escala que é o Gauss, eu não me lembro agora. Ele estava no grau mínimo de chance de vida. De chances de vida. Então, lá ele já foi entubado, né? E o atendimento lá também foi muito rápido. E também o transporte dele, né, para o melhor hospital, que foi o Hospital das Clínicas, né, foi... E a mão de Deus, sim, em primeiro lugar, foi que mantiveram meu filho vivo. Então, quando eu cheguei na sala, né, pré-cirúrgica, que ele estava lá, totalmente consciente, entubado, machucado, eu perguntei para ele por que ele havia feito aquilo. Eu falei que Jesus o amava muito, a família dele também, e que a gente estava esperando ele voltar. E ele teve alguma reação? No momento que eu falei para ele, Jesus te ama, eu percebi uma movimentação nos olhos dele, né? Meio que piscou, sabe? Eu creio que ele ouviu. Aí os médicos pediram para a gente se retirar, que ele ia passar imediatamente, ou levariam para o centro cirúrgico. Aí nós falamos que nós iríamos aguardar, eles pediram não, que nós poderíamos voltar para casa, que eles entrariam em contato com a gente. Como assim, gente? Na verdade, depois eu entendi, porque ele passou a noite inteira no centro cirúrgico. É mesmo, foi uma cirurgia, então, de horas. Porque ele teve um trauma no baço, no pulmão. Ele precisou de alguns catéteres para fazer a drenagem, né? Fez do fêmur, fez a incisão no cérebro. Meu Deus. E eu me recordo, a gente não dormiu, lógico, mas no primeiro momento do dia, né, bem cedinho, eu liguei. Ele ainda estava no centro cirúrgico e por volta das 10 horas ele foi para a UTI. Então, quando a gente recebeu a notícia que ele estava na UTI, eu falei, glória a Deus, gratidão, ele está vivo. E dali, no dia 5 de novembro, começou a nossa jornada dentro do Hospital das Clínicas. Ele ficou internado quanto tempo? Ele ficou internado 89 dias no Hospital das Clínicas e 59 dias numa clínica de reabilitação. Ao todo foram 108 dias de internação. Meu né, Deus. Que a gente conviveu com ele no ambiente hospitalar. No primeiro mês, assim, ele não falava, ele não interagia, ele não andava. Ele ficava sedado esse tempo? Ele ficou sedado, ele não respirava sem ajuda do aparelho, né? Ele foi se libertar do aparelho no dia 5 de dezembro, um mês depois, que ele fez a traqueostomia. Aí ele foi para a enfermaria e ele não interagia. E você podia ficar lá junto o tempo todo? O tempo todo. Porque era momento de pandemia, né? Era difícil, né? Ficar naquele ambiente, né? Hospitalar. Ele foi permitida, né, a nossa presença porque ele é menor. Ah, tá. Né? Então, a gente não pode deixar um menor, né, nem um idoso acima de 60 anos sozinho. Então, eu não me vejo hoje assim longe dele no momento que ele estava lá. Sim. Porque não tem como a gente não ficar, né, com o nosso filho no estado que ele estava. Com certeza. E aí muitas coisas, né, foram acontecendo ao longo desses dias. E como eu te falei, assim, nós não conhecemos o propósito de Deus. Eu lembro que teve um momento que eu perguntei, porque eu nunca questionei a Deus o porquê. De ter acontecido o que aconteceu. Mas eu falava com Deus assim, Senhor, se eu serei, né, essa nossa família, se essa situação vai ser se Deus tem um propósito, né, para honrar o teu nome, para que muitas vidas sejam alcançadas, né, muitos jovens, né, então me capacita. E eu, mais uma vez, assim, eu
eu entreguei totalmente a minha confiança e a minha fé nas mãos de Deus. Porque ainda que os médicos falavam, davam os diagnósticos E o que eles incertos, falavam? como ele teve realmente o TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, e o LAD, que é uma lesão axonal difusa. Porque a forma do acidente, quando ele se chocou com o trem, porque na verdade ele se chocou com o trem. Ele estava na plataforma e depois as câmeras confirmaram. Ele estava sentado, como que, né, pensando ainda se ele realmente faria Você aquilo. chegou a ver as imagens? Cheguei. Você quis ver? Eu cheguei porque foi necessário, porque até alguns profissionais pediram para ver para caracterizar se foi um surto psicótico, se foi algo já premeditado, né? Então eu vi. E a sua sensação de ver essas imagens, Elaine? Então, eu resisti muito. Eu lembro que eu demorei 40 dias para descer na Estação Pirituba, que foi na Estação Pirituba da CPTM, para pedir algumas informações. Lá não foram disponibilizadas imagens. As imagens eu vi depois. Inclusive, ele estava junto, mas eles não permitiram que ele visse, mas eu vou chegar lá. Tá. Então, assim, voltando, né, que eu estava no hospital pedindo para Deus força, né? E os médicos, então, como a LAD, que é a lesão axonal difusa, como a pancada foi muito forte na área do crânio, o cérebro, a massa, né, encefálica, ela balança, ela chacoalha. Então, foi o que aconteceu com ele. E isso ele traz uma série de rompimentos neurológicos, né? Então, ele perde com esse chacoalhar, né? Ele perde várias ligações neurológicas. Que poderia deixar sequelas Graves, como não reconhecer, dificuldades de falar, de andar, né? De viver. Então, os médicos, eles nunca garantiram que ele ficaria 100%. Mas, assim, todos os momentos que os médicos chegavam, davam os seus diagnósticos, eu, com todo respeito à ciência, eu falava, doutor, eu acredito na ciência, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Então, todo momento, eu não deixava com que eles decretassem o destino do meu filho. Você estava com fé, você estava se sentindo confiante. Eu teve até uma ocasião que eu fui com uma camiseta que era de gratidão, né? Então, assim, as pessoas não entendem. Ainda perguntava, gratidão do quê? E o filho entubado? Mas eu penso assim, só tem gratidão quem tem um pai como nós temos, que é o Senhor Jesus. Porque, assim, é só Ele que nos ensina isso. Sim. Então, eu aprendi, nesse período, a exercitar a minha fé. E me via muita lembrança, o relacionamento que a minha mãe praticava com Deus. Então, até um alerta também, porque, assim, nós somos referências para os nossos filhos. Então, ela, com o exemplo dela, ela me ensinou a exercitar a fé. E isso te fortaleceu no momento mais difícil que eu da mais sua vida. Precisava. E como que vocês estavam espiritualmente quando isso aconteceu? Sua família toda vai à igreja? Vocês estavam indo à igreja? Você estava em comunhão com Deus ou você estava um pouco distante, né? Porque você falou que você foi criada. Mas aí você casou, teve filhos. Você se manteve na igreja? Saiu? Como que foi isso? Eu me mantive um período fora. Porém, dos 3 anos para cá, de 2019 para cá, eu estava bem, né? Eu frequentava muito, né, a Igreja da Lapa, estava bem forte, digamos assim, porque eu havia acabado de perder minha mãe. Então, foi um momento de que eu me acolhi mesmo nos braços do Pai, né? Que eu fiquei muito mal com a perda da minha mãe. Então, eu estava num processo de restauração mesmo com Deus. Então, eu estava... Porque eu penso que se eu não tivesse essa reconciliação com Deus, vivendo essa vida com Deus, eu não sei se eu suportaria. Né? Então, Deus me preparou durante 3 anos. Olha só. Né? Porque a minha mãe foi embora.
E com um sofrimento também, né? Com o sofrimento. Então eu falei, Deus, né, aparentemente estava tudo bem na nossa vida, na nossa família. Meu esposo me acompanha regularmente. Eu sou mais assídua. Então, assim, isso me fortaleceu muito a passar pelo que eu passei, da forma como eu passei. Sim. Né? E Deus colocava, né? Colocou muita gente no meu caminho. Eu lembro numa situação que ele estava no hospital e o médico veio, ele precisava fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia importante, que era retirada ele precisava se libertar, né? Se desmamar, que eles chamam, né? Da respiração mecânica, e ele ia fazer a tracostomia. E já tinha sido agendada 3 vezes. E eles agendaram para um dia seguinte, era próximo até, foi em dezembro. E o médico chegou para mim perguntando como que eu estava, como que o João estava, tudo, né? Naquelas visitas que eles fazem diariamente. E eu falei, eu estou feliz porque amanhã ele vai fazer cirurgia. Aí ele falou, Elaine, eu sinto em dizer, mas ele não vai fazer. Foi adiada novamente. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, doutor Rodrigo, eu sei que essa cirurgia vai acontecer, porque Deus já marcou a data. Então, não importa para mim a data que vai acontecer. Até ele falou, nossa, eu achei que você fosse ficar nervosa, porque é natural de todos os pais, mas eu falei... Então, assim, eu não me reconhecia, Adriana. Você falando assim, né? Hoje você fala com tanta firmeza, Verdade. tanta tranquilidade, né? Que é só Deus. É a Não tem paz outra que excede explicação. todo o entendimento. Você viveu na pele Eu comecei mesmo. a viver a palavra, né? Porque não tem aquela... Antes eu conhecia de ouvir falar, agora de contigo estar. Né? Então, assim, nada como uma situação que mexe mesmo com a tua emoção, com a tua dor, para você realmente se firmar, de você realmente... Não, eu vivi o amor de Deus, eu vivo o amor de Deus, desde o dia 4 de novembro de 2021. Então, assim, e isso foi realmente contagiando a família, os amigos. Às vezes ligavam para mim, amigas, né, chorando, porque elas, então às vezes eu que acabava Confortando. porque elas falaram, nossa, mas Deus não podia fazer isso com você, você é uma ótima... não é isso, Deus não é injusto. A vontade dele é perfeita. Sim. E eu não sou a única e nem você a última. E nós ficamos numa UTI durante 30 dias de mães com diversas... Ele ficou na UTI infantil. Situações aqui que, se eu contar, a gente vai chorar a noite inteira. Então, a gente não pode se sentir vítima. Sim. A gente tem que entender o porquê que Deus está permitindo. O para quê, O né? para quê? Para quê? O que eu posso fazer para engrandecer o nome do Senhor com essa experiência que eu tive, que eu ainda está passando, como eu falei para vocês, estamos passando por um processo, a fase crítica, eu acredito que passou mesmo. Então, foram 89 dias dentro daquele hospital, vivendo experiências assim que só me fortaleceram, né? Como uma mãe, né? Como uma filha, né? A filha do pai. Então, hoje, eu agradecia a todo momento. Eu agradecia pelo convênio que nós... pelas pequenas conquistas, as né? conquistas, pelos médicos que Deus colocava. Ele foi atendido pelos melhores médicos ali de dentro, as equipes, a dedicação, como a circunstância também do que aconteceu, o acidente, parece que eles abraçam, né, lá dentro o problema dele também e o nosso também, da mãe, porque ninguém entendia. Né, que ele é um menino saudável, um menino bonito. Então, até ia te perguntar, assim, eu acho que com certeza, né, vocês se questionaram, meu Deus, foi a gente? Será que a gente fez alguma coisa? Onde errei? Foi culpa minha? Vocês perguntaram para ele o porquê que ele fez isso? Vocês viram algum tipo de sinal? Como que foi isso? Então, culpa... Os pais sempre têm essa parcela, a gente se sente culpado. Porque muitas vezes, quando ele estava, né,
Você voltando ao cenário lá da pandemia, do isolamento dele. E eu questionava por que ele ficava tantas horas no celular. E teve uma situação que a minha filha casou, né, um pouco antes dele de acontecer o que aconteceu, e ele ficou no quarto sozinho, né, com a minha filha, cedeu o quarto para ele. Então ele começou a passar mais horas isolado. E você trabalhava durante... Não, eu estava em casa. Então eu chegava, batia na porta, João, desce. Por que você está tanto tempo aí? Só que eu era um pouco limitada. Eu poderia pegar aquele celular e ver o conteúdo. Você não controlava muito, então, o tempo que ficava no... Me incomodava, né, o período que ele ficava, mas eu não me certificava. Ele falava que estava vendo nas redes sociais, mas o que ele estava vendo? Aí mais um alerta para os pais. Sim, tem se falado tanto, né, dos filhos do quarto, né? Geração filho dos principalmente nessa idade, que é tão complicado. Eles se enfiam dentro do quarto e ficam lá, e os pais não sabem o que estão vendo, o que estão pensando. Né? Então, não tem essa questão, invasão da privacidade. Não tem, pais não têm. Ele precisa se certificar. Porque muitas vezes a gente tem medo do que acontece lá fora, mas às vezes o perigo está dentro de casa. Está dentro do quarto dele, verdade. na palma da mão. E a gente deixa passar. Então, de repente, se eu tivesse sido mais incisiva, não, deixa eu ver realmente qual o conteúdo que você está vendo. O que está te prendendo por tantas horas? E tinha alguma coisa que depois você chegou a descobrir? Depois que ele começou a voltar, porque ele passou um período muito assim... Parece que ele estava desconectado. Quando ele começou, por ele não conseguia verbalizar nada. Mas quando ele conseguiu, ele fez a cirurgia da tráqueo, que ele voltou a falar com o auxílio da traqueostomia, ele tampava. Algumas coisas ele começou a falar. Isso daí foi depois que ele saiu do Hospital das Clínicas, uns 3 meses depois do acidente. E ele começou a fazer algumas perguntas que, para nós, soavam como desconectas. Se ele tinha passado pelo portal. Nossa. E aí eu fui buscar na internet alguma coisa, pelas palavras que ele soltava. Era um jogo, alguma coisa Na assim? verdade, existe sim uma ideologia, né, que eu penso que é maligna mesmo, que ela incentiva o jovem, o adolescente, a ir para uma vida melhor. Só que para ele ir para essa vida melhor, ele precisa sair dessa vida. Meu Deus, gente. Que e passaria por esse portal, com a promessa mentirosa de uma vida melhor. Meu Deus. Então, depois que a gente conversou, que ele foi para casa, que a gente começou devagar, conversando, perguntando, ele fez terapia, ele tem acompanhamento, né, psicológico, neuropsicológico. Então, ele teve esses momentos de que realmente ele estava envolvido com essa falsa ideologia. Mas isso é um... O que é isso? Na verdade, afinal? é um grupo mesmo, é um grupo da internet. De adolescentes. De adolescentes jovens que tem um mentor, que dá algumas orientações também para essas pessoas. E ele via isso, então. Porque, inclusive, tem até ideias ou sugestionam tipos de suicídio, quais que são mais... Gente. E ele caiu nessa. E pasmem, né? O trem, se jogar no trem, diz que é como se fosse assim, que não tem saída. Mas, meu Deus, Elaine, estou chocada. Que coisa. E ele nunca falou sobre isso com vocês antes? Ele não apresentava nenhum sinal de depressão, ansiedade? Nada. Outra coisa que eu via nele, essa aí foi até me chamou a atenção, é que ele via muito vídeos de... Porque depois a gente vai montando... Sim, um quebra-cabeça, né? Ele via muitos vídeos de casas, essas mansões, assim, esplendorosas dos Estados Unidos, assim, coisas de... surreais, né? Surreais. Que não são a realidade da maioria. Eu achava que ele tinha uma predileção, sabe? Por essas imagens, tudo.
por pessoas que moravam lá, apesar que não é o país que ele fala que ele gostaria de conhecer, mas pessoas que se davam bem, né? Sim. Então, eu penso que tudo isso foi tomando conta do consciente dele, do subconsciente, de uma vida melhor. E o fato de estar isolado em casa, né, preso, ele sempre foi de ter amigos, de sair, como que Então, é? até os 13 anos, ele até se relacionava bem, ele tinha amizades, ele brincava no condomínio, na escola, ele tinha um grupinho de amigos bem fiéis, assim. Depois que ele mudou para essa escola, aí também veio logo a pandemia, ele não criou muito vínculo, laços com amizade, né? E ele tem muita amizade com a irmã dele, que é de 20 anos, a Laura. Mas que pegou ela de surpresa também, porque ela se culpa por ele não ter, ou ela também não ter percebido nada. Eles eram muito próximos. Então, ela também, a gente está trabalhando a mente dela, o emocional dela. Sim. Né? E assim, eu me sinto culpada, sim, por não ter sido mais assim, não ter ter esse feeling, né? Porque eu penso que os pais assim, a gente vive numa rotina, mesmo as mães que não trabalham, que é no meu caso, aparentemente normal, que a gente entende que é normal. Então, eu penso que nós, pais, precisamos estar mais assim, abertos, atentos à vulnerabilidade emocional dos nossos filhos. Eles são atacados dentro da nossa É casa. verdade. E a gente precisa blindar. Então, só que como que a gente vai blindar? A gente precisa estar atento. E a gente não é só orar pelos nossos filhos, a gente tem que orar com eles. A gente tem que exercer com eles essa relação, esse relacionamento com Deus. Mostrar para eles que a saída, a resposta para todos os conflitos é Deus. Eu lembro que a gente conversando, né, aí nos bastidores, você comentou que você ia na igreja, você e seu esposo, mas que você não tinha o costume de levar, né, as crianças na igreja conforme a sua mãe fazia com você Sim. e os seus irmãos. Você acha que isso de alguma forma influenciou? Você Sim. pensa que você deveria ter feito diferente? Sim, porque na Bíblia fala, né? Ensina o menino eu entendo que é criança, o caminho que ele deva andar, porque ainda que for velho, não se desviará dele. Sim. Porque mesmo o momento a fase que eu passei longe, né, de Deus, mas eu não perdi o temor. E na hora que você mais precisou, você Eu reconectou, reconectei, porque eu tive lá, Sim. na minha base. Então, é importante, sim, que desde a da primeira infância você traga os seus filhos, né? Porque para plantar, para que seja plantado, sementinha. internalizado, né? Que fala dele a sementinha, Mas você o não amor de levava, Deus. então? Não levava, porque assim, até na época da minha maternidade, né, eu trabalhava fora, e finais de semana não tinha essa disposição. E quando eu ia só. Puxa. Né? Então, eu me cobro muito isso. Porque hoje eles, de certa forma, eles já têm uma opinião formada. Ele me perguntou, onde estava Deus quando eu me joguei? É mesmo, ele perguntou isso. Eu respondi para ele que Deus estava onde ele sempre esteve. E ele estava no mesmo lugar que quando o filho dele foi crucificado por nós. Né? E que Deus tinha feito isso por ele quando ele morreu na cruz. E que Deus o salvou também da morte, o livrou da morte. Então Deus estava lá. Mas nós somos feitos com livre-arbítrio. Então, ele escolheu, né? Eu falei, você escolheu tirar a sua vida. Então, assim, quando eu pedia para Deus, quando eu vi meu filho na beira da morte, né, eu pedi para Deus fazer a vontade dele, porém, eu pedi para que ele desse uma segunda chance para ele. Eu não queria que ele partisse daquela forma. Sim. E perdesse a salvação da vida dele. Né? Então, o que eu falo com João Pedro hoje é que Deus o ama de uma maneira tão grande, tão espetacular,
que ele quis tirar a vida dele, mas Deus não permitiu. É a segunda chance mesmo. É a né? segunda chance. Então, eu falei, você quer amor maior que esse? E ele tem esse entendimento, Elaine? Ele tem, porque recentemente nós participamos de um congresso da família. E foi muito maravilhoso porque a palavra foi do filho pródigo, né? Mas o pastor, ele deixou bem, assim, ele evidenciou também que tem pais pródigos também, né? Que precisam voltar. Mas teve um momento foi um momento muito bonito, assim, que ele sentiu realmente que a palavra era para ele, né? Que é o filho que tinha tudo. Né? Nós somos de uma família modesta, tudo, mas dentro do que a gente pode dar, ele tinha. E ele não, mas para ele não era o bastante, mas porque para ele faltou o amor de Deus mesmo dentro da vida dele, Mas né? você acha que hoje, então, ele já está mais consciente? Ele está mais consciente, ele fala que ele não vai fazer mais. Ele se arrepende? Ele se arrepende e ele ainda pede perdão pelo que ele fez, desculpas. Para vocês? Inclusive na ocasião desse culto, ele pediu muitas desculpas para a gente, porque o pastor pediu, né? Falou que naquele culto realmente tinha uma família que precisava se perdoar. Os pais pedirem desculpa por um filho e o filho pedir desculpa para os pais. E a gente se identificou muito. E houve um concerto muito maravilhoso naquele congresso da família. Então, eu penso que hoje nós erramos também. Os pais, né? Precisam eu pedir penso perdão. Até você com o seu esposo, né? Se um foi culpando o outro, né? Nessa hora vira um bololô, né? É um culpando o outro e é motivo até de briga, né? Eu acredito. O que aconteceu lá em casa foi, meu marido, ele é bem introspectivo. E ele realmente ele se sentiu muito culpado. E ele internalizou essa culpa porque ele é o único filho homem, né? Então ele sentia essa distância do João Pedro, que o João Pedro eles não conversavam, eles não tinham muito diálogo, não então. tinha. Mas assim, mudou, a história mudou. Sim, completamente. Hoje é diferente. Hoje, como que tá hoje? Hoje eu vejo muitas cenas de abraços, de resgate mesmo, de reconhecimento. Eu vejo muito meu esposo conversando com ele. Então, houve um quebrantar. Né? Foi um divisor de águas. Então, tem a minha família antes do acidente e depois do acidente. Sim, foi uma segunda chance para todo mundo. Foi uma segunda chance para todo mundo, um recomeço para todo mundo. Hoje a gente está vivendo uma nova fase, porque o tratamento, o que aconteceu com ele, o tratamento dele não é de imediato. A reabilitação dele é longa. É um processo ele não está com a longo. vida normal hoje, então. Ele não está com a vida normal. Ele não pode ir à escola, ou ele tem ido à escola? Ele está limitado ainda, porque ele teve uma paralisação do lado direito, né? Ele é destro, então ele tem uma dificuldade ainda motora na escrita, e o andar, ele anda sem auxílio, né? Ele não anda com muleta, nem com andador, mas ele ainda tem não tem ainda um equilíbrio, né? E como o episódio aconteceu no ambiente escolar, foi algo que realmente chocou a escola, os colegas de sala. Então, ele pensa que ele não está ainda estruturado emocionalmente para voltar a encarar. Mas se ele trocasse de escola, fosse para uma outra escola, novos colegas, isso não instigaria ele? Ele não está ainda seguro. Entendi. Porque até a situação dele hoje de caminhar, eu penso que ele fica constrangido, questão de bullying, essas coisas, tudo. Então, ele não está ainda preparado para viver ainda com as limitações. Ele vai melhorar? Sim. Mas ele faz fisioterapia diariamente. Então, assim, só que é um processo que ainda demanda um tempo. Demanda paciência, Demanda paciência e ele acreditar também. Ele aceitar que é uma situação transitória, né? Que ele vai ficar curado. Sim, né? De corpo,
o emocional e principalmente a alma. Ele faz algum acompanhamento psicológico? Ele faz também? avaliação neuropsicológica de 6 em 6 meses, ele precisa fazer, porque para ver se o QI dele, né, já está próximo do que antes do acidente, mas a parte cognitiva dele não foi afetada, né, que isso é um milagre, também, né? Porque, pelo traumatismo que ele teve, pela lesão que ele teve. Então, assim, o João Pedro é um milagre, porque eu ouvi isso de um médico. Um médico falou para mim, o João Pedro é um milagre. Então, quando você vê, né, a ciência se render ao poder de Deus, então, assim, então, assim, tudo foi um propósito ali dentro, daquele hospital, né? Então, eu louvo a Deus pelo que nós passamos e como nós passamos por ali. Até hoje, tem enfermeiras que me ligam, mandam mensagem para a gente. Né? Eu lembro também de uma situação que eu estava louvando no quarto, né? Que tinha um Smart TV lá no quarto, e eu colocava louvores para ele também, né? E estava cantando até um louvor da Aline Barros, né? A honra, a glória e o poder do rei. E entrou um enfermeiro naquele momento. E ele foi tocado por aquele louvor. Olha. E ele falou, esse hino me toca muito. Aí eu falei assim, é o amor de Deus, né? É ele que nos toca, né? Então, tivemos momentos assim, sabe, que não dá para explicar. Em meio a tanta espera, expectativa, né? Medo, né? Medo, insegurança. Chegaram a falar mesmo que ele não vai andar. Puxa. Ele não vai andar, mãe. E eu já tinha a minha resposta pronta. A última palavra é do Senhor Jesus. Sim. Então, assim, foi uma prova de fé. Cada dia era uma prova de fé. E eu pude, assim, verdadeiramente, eu não desacreditava do poder de Deus. Mas uma coisa é você ouvir falar, né? Você ouvir falar os testemunhos, você se engrandecer com testemunho. Outra coisa é você fazer parte desse testemunho. Viver esse testemunho. Né? Então, assim, hoje o que me traz aqui, que nem, pode estar chovendo, pode estar... É o mínimo que eu posso fazer. Eu até ia te perguntar se você sente esse desejo agora de compartilhar a sua história, de participar de algum projeto de mães que passaram por isso, de ajudar em alguma ONG ou até mesmo na igreja, né? Você já deu o seu testemunho, né? Essa não é a primeira vez que você conta. Eu tive a oportunidade de dar o meu testemunho. No ano seguinte, né, 7 meses depois, que foi no mês das mães. E quando foi muito bonito, foi algo assim divino, porque pensa, né, num auditório repleto de mães. Né? Eu vou até pedir para os meninos aqui da produção colocarem a foto. Desculpa te cortar. Tá bom. Para a gente ver essa foto, né, do testemunho que você deu. E a gente tem também algumas fotos do João Pedro, né, Elaine? Vou pedir para os meninos aqui nos ajudarem. Isso. Essa foto foi na semana do acidente. Eu penso até que foi no 5º dia do acidente, foi na primeira semana dele na UTI. Ele estava bem machucado, ele estava entubado. Estava totalmente inconsciente, né? Porque ele estava em coma aí. E mesmo nessas condições, assim, a gente permanecia... Eu, né, no caso, fiquei com ele todos os dias da UTI. Aí foi quando ele começou a receber alimentação pastosa, porque ele ficou 1 mês recebendo alimentação por sonda, sonda nasal. E essa foi a primeira refeição dele pastosa, foi no dia 31 de dezembro de 2021. Olha, você lembra da data exata? Eu dando a papinha dele. E ele já estava falando? Ainda não. Aqui já foi na clínica de reabilitação. Ele começou a
a ensaiar os primeiros passos. Ele estava ainda com um fixador externo no fêmur direito, né? Que foi E nessa estava clínica quebrado. de reabilitação ele ficava também, ele ficou internado nessa clínica? A clínica de reabilitação, ele esteve internado por 59 dias. E lá lá era uma reabilitação cognitiva e motora. Ah, tá. Ele fazia muitos exercícios para começar a... Por isso que tinha que ficar Tinha que 24 ficar. horas. Ele ficou internado 59 dias. Uhum. Essa aqui foi a doutora Natália, do Hospital das Clínicas. Essa foto tem uns 15 dias que ele recebeu a alta definitiva do Hospital das Clínicas. E foi um dia Glória a Deus. muito Alta especial. definitiva. Alta definitiva. A doutora Natália, ela é fonoaudióloga. E ela tratava ele como príncipe. E quando ela ouviu, O sorriso dele, ela falou né? assim: meu príncipe, eu não acredito. Ela não acreditava de vê-lo assim. E ela pediu para tirar uma foto, porque ela ia mostrar para todos os médicos da equipe, né? O milagre. O O milagre. milagre sorrindo. Aqui é o João Pedro com vida nova, né? Voltando a fazer o que a gente sempre fez em família, né? Foi pra praia. Aqui também interagindo com os primos, participando dos eventos da família. Esse momento, Adriana, é um momento assim marcante da nossa trajetória, que foi o Dia da Gratidão. Foi o primeiro testemunho com o João Pedro presente, toda a minha família, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, que nós fomos assim realmente testemunhar do milagre que foi o João Pedro, e que é o João Pedro, né? E que foi muito tocante porque foi véspera de Dia das Mães. Então pensa assim no auditório assim repleto de mães. Nossa. Ninguém E chorou, né? repleto de mães, e o meu milagre, né, Sim, presente. maior presente. E ele também ele teve a oportunidade dele, ele pegou o microfone e foi dado a ele a Mesmo, ele oportunidade, falou. porque ele disse que ele ia agradecer. Nossa. E ele pegou o microfone e ele falou: muito obrigada pelas orações. Gente, que coisa Então, linda. assim, para aquele diagnóstico, né, lá atrás, que ele não ia falar, ele falou. Não só falou, como agradeceu. Então, assim, o nosso Deus é perfeito. Glórias a Ele é Deus. grandioso. Então, para nós, esse dia, que né, foi o dia 7 de maio de 2021, foi um dia marcante nas nossas vidas, como todos. Foi para selar, né, um Sim. milagre que Deus proporcionou na vida do João Pedro e na vida da minha família. Então, assim, foi um dia da gratidão, Uhum. né? Então, eu penso que não importa, né, o que Deus fez, como fez, o que importa é que Ele é fiel, né? Que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, né? E Sim. hoje nós vivemos essa promessa. Então, esse dia é um dia, assim, especial na nossa vida, né? Amém. E para a gente finalizar, Elaine, o que você poderia dizer a uma mãe, a um pai, né? Os pais que estão passando por uma situação como essa, né? Talvez não de tentativa de suicídio, mas de distanciamento, de ruptura, né? Daquele adolescente, aquele filho no quarto. O que você poderia compartilhar com a gente? Olha, Adriana, eu penso assim que nós, como os pais, nós devemos resgatar a nossa autoridade, né? Não aquela autoridade autoritária, não é isso, mas a autoridade espiritual que Deus nos ordenou, que Deus nos deixou. Afinal, nossos filhos são nossas heranças. Deus nos confiou, né, em nossas mãos os nossos filhos. E nós temos que entender que o silêncio do nosso filho pode ser um grito de socorro. A gente não pode se conformar com um filho que passa horas trancafiado num quarto e que a gente fica da porta de fora só perguntando o que está acontecendo. Não! Abra a porta do quarto do seu filho, pergunte a ele, sinta o que ele está passando. Então, eu penso que nós pais, nós estamos
meio que reféns dos nossos filhos. Né? Eu penso até que a gente teme muito o que está acontecendo lá fora. O mundo, né? O amor está se esfriando, o mundo jaz no maligno, mas nós temos que entender que o perigo está dentro de casa, dentro do quarto do seu filho. Então, nós precisamos blindar nossos filhos com o amor de Deus e não só orar por eles, mas orar com eles. Né? Mostrar o amor de Deus para o seu filho. Né? Resgatar o primeiro amor. Assim como nós temos, né? Assim como nossos pais nos trouxeram, nos deram, nos deixaram esse legado, essa herança para a gente. Então, eu penso que hoje os pais precisam realmente viver o papel de pais e mães sob o amor de Jesus. Então, assim, e entender que o nosso filho nunca vai falar com a gente. Ele fala com outras pessoas, mas não com a gente. Idade, né? Nessa idade, ele não fala com a gente. E com quem que o nosso filho está falando? Que tipo de conselho, Que né? tipo de conselho? Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Então, eu digo para os pais, converse com os seus filhos. Abrace os seus filhos. Né? Toque no seu filho. Às vezes ele precisa de um abraço. E ele está buscando lá fora o que a gente está negligenciando dentro do nosso lar. Sim. Então, una a sua família com amor. Que o amor, ele blinda. Ele blinda nossos filhos. Né? E não se intimide de conversar com o seu filho e procurar saber o que ele está sentindo. Não o que ele tem, o que ele está sentindo. Porque as emoções não enganam. Os sentimentos não enganam. É verdade, é verdade. Elaine, muito obrigada. Foi uma bênção. Com certeza você está sendo usada, né? Porque foi uma situação terrível, mas que Deus, com o poder dele, ele consegue transformar. Consegue transformar. Né? Então, você que está aí assistindo esse vídeo, ficou com a gente até o final, eu faço o convite para que você encaminhe esse vídeo para algum conhecido seu, principalmente pais de adolescentes, precisam ouvir sim essas verdades, gente. Porque é muito triste a gente ver situações como essa, né? Então, fica aí um puxão de orelha, né? Para você encaminhar esse vídeo e abençoar a vida de outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Agradeço.